1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 20 ao verso de número 34. 1 Coríntios 15, verso 20 ao verso de número 34. Nós vamos seguir mais uma parte desse capítulo, mais duas perícopes desse capítulo tão extenso, é o maior capítulo que nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 15, hoje nós vamos do verso 20 até o verso 34. Duas perícopes, duas partes desse texto nós vamos analisar hoje. 1 Coríntios 15, verso 20 ao verso de número 34. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e os irmãos acompanham atentamente o que diz a palavra de Deus. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também lhe sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Amém. Louvado seja Deus. Certo dia, questionado por alguém, nosso irmão cantor Laércio Lins respondeu em forma de canção a uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: e se tudo aquilo que você prega e diz não for verdade? Ele, em seu testemunho, conta que, após refletir e pensar naquela pergunta, resolveu escrever uma canção. E, de fato, ele escreveu uma belíssima canção que eu recomendo até você ouvir depois no Spotify, no YouTube, em algumas plataformas digitais, aonde ele diz o seguinte: se o que a Bíblia diz não for verdade, se não houver um céu, se Deus não existir, se Jesus um mito for, eu nada perdi. Valorizei o meu viver, um legado eu deixei, vivi em paz, vivi com alegria, vivi com esperança de passar a eternidade na presença do Senhor. Mas, se o que a Bíblia diz for verdade, quem não creu perderá as promessas do Senhor. Separado eternamente estará do seu Criador. Não vale a pena arriscar, amigo. A tua verdade pode não ser a de Jesus. Essa é uma belíssima canção que depois você pode ouvir do nosso irmão Laércio Lins, aonde um questionamento gerou essa resposta tão convicta e tão verdadeira, que ainda que a Bíblia não fosse verdade, nós não perderíamos absolutamente nada em obedecer, em seguir e crer nas suas orientações. Mas, se a Bíblia for verdade, e ela é a verdade de Deus, aqueles que não creram, aqueles que não seguiram, aqueles que não se submeteram a ela, estarão eternamente separados do seu Criador. Aí sim, certamente haverão de lamentar e de prantear, porque não acreditaram na verdade de Jesus. Essa parte do texto que nós acabamos de ler agora
trata de uma resposta de Paulo a alguns questionamentos. E lembrem que desde o princípio dessa carta eu venho falando que a primeira carta aos Coríntios ela é melhor compreendida quando nós olhamos para ela como sendo a resposta a perguntas que foram feitas. Então, sempre que você lê uma perícope, uma parte do texto, pense na pergunta que foi feita em torno daquilo. Esse capítulo, e especialmente essa parte do verso 20 ao verso 34, nos apresenta a resposta a prováveis perguntas que foram feitas a Paulo a respeito da morte e da ressurreição dos mortos. Aqui, o apóstolo Paulo vai então responder essas questões baseados na sua confiança e convicção bíblica veterotestamentária, ou seja, olhando desde o Antigo Testamento para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque a influência grega na igreja de Corinto levou muitos irmãos a desacreditarem da ressurreição. Dizem, não, então existe ressurreição física. Morto nenhum. Espiritualmente o homem pode até ir se encontrar com o Senhor, mas fisicamente não existe ressurreição. E eu falei, inclusive, sobre isso na semana anterior. Só que agora o apóstolo Paulo vai defender a ressurreição de Cristo, e ressurreição essa não apenas espiritual, mas física, como sendo o alicerce absoluto da nossa fé cristã. O fato inequívoco de que Cristo ressuscitou não apenas serve para ser relatado na história, como inclusive é a pilastra, a coluna central de nossa fé, porque sem ela, certamente toda a nossa crença, toda a nossa fé, toda a nossa experiência de vida cristã seria totalmente inútil. Mas porque a ressurreição de Cristo é um fato e é um alicerce da nossa fé, nós devemos então negar qualquer coisa que se diga contrária à ressurreição dos mortos, que era a influência grega que estava havendo dentro da igreja de Corinto. Por isso, eu quero nessa noite meditar com os irmãos no tema quais são as implicações da ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, do verso 20 ao verso 28, a ressurreição de Cristo nos é apresentada como a garantia da vitória final. O texto vai dizer, no versículo número 20, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele, sendo as primícias dos que dormem, ou é a primícia dos que dormem. Cristo como as primícias é a apresentação que o apóstolo Paulo aqui vai fazer. O que é que isso significa? Lá no livro de Êxodo, capítulo 23, nós vamos encontrar, queridos irmãos, uma apresentação, ou na verdade uma ordenança, que diz o seguinte, Êxodo 23, verso de número 16, é dito o seguinte nesse texto: guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeados no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. O que nós temos aqui nessa recomendação é repetido em Levíticos 23 e Deuteronômio 16, por ocasião da festa das primícias, ou da festa da colheita, como alguns costumam chamar. Aqui nós temos a apresentação do texto, aonde o Senhor estabelece a ordenança de que os primeiros frutos, a primícia de todo o seu trabalho, deveria ser entregue, deveria ser ofertado ao Senhor. Esse não é um mandamento novo, esse é um mandamento muito antigo. É um estabelecimento da ordenança logo após o estabelecimento da lei moral de Deus, que se dá no capítulo 20 de Êxodo. E Deus agora vai trazer recomendações gerais ao povo. Se eu não tenho outro Deus além dele, isso implica que toda a minha vida será devotada a esse único e verdadeiro Deus. Se eu não tenho outro Deus além dele, eu devo então, inclusive, entregar as minhas primícias a ele. Essa é a ordenança que é feita em Êxodo 23, Levíticos, capítulo de número 23, e também Deuteronômio de número 16, capítulo 16, melhor dizendo. Ali você tem um estabelecimento do que é que todo israelita, que todo povo de Deus deveria fazer. Tudo que você tiver de primícias, entregue ao Senhor. Isso era uma oferta de gratidão, de reconhecimento, mas sobretudo de adoração. Porque Deus é o meu único e exclusivo Senhor, tudo o que eu tenho de melhor será dado, será devotado a Ele. Porém, essa festa da primícia e essa ordenança aqui que é dada, não se trata apenas de trazer à casa do Senhor as primícias do nosso rendimento, mas
inclusive aponta para algo muito maior, que segundo o apóstolo Paulo vai ser interpretado como sendo uma clara demonstração de uma esperança em Cristo, porque agora Paulo vai dizer que Cristo, ele é as primícias dos que dormem. Ora, é muito estranho você falar primícias dos que dormem. Paulo poderia muito bem dizer que Cristo foi aquele que antecedeu os que dormem, porque as primícias está mais ligado a um oferecimento daquilo que é inicial, do que é primeiro, do que é melhor. Só que aqui o apóstolo Paulo faz uma ligação das festas e da colheita e da oferta que era dada ao Senhor, aplicando a Cristo, como que, assim como os israelitas pegavam todo o melhor e a primeira colheita e entregavam no templo para a oferta ao Senhor e para a casa do Senhor, Cristo foi aquele que foi ofertado. Paulo vai então aplicar as festas da primícia e a festa da colheita a Cristo. Uma abertura de parágrafozinho aqui. Mal interpretado a festa da colheita por aqueles que acham que pode substituí-la pelo São João, tá certo? Isso é um erro crasso de interpretação, achar que na igreja a gente pode fazer agora a festa da colheita em ordenança, em cumprimento à ordenança do texto bíblico, pois o texto de Levíticos capítulo 23 apresenta-nos 7 festas, e essas 7 festas apontam para Cristo. Quando Cristo vem, essas festas não precisam mais ser celebradas, porque ele já cumpriu. A ordenança e o significado da festa continua, no sentido de que nós devemos guardar o dia do Senhor, nós devemos entregar nossas primícias ao Senhor, nós devemos de fato lembrar que a nossa morada não é aqui, a festa dos tabernáculos, e assim sucessivamente olhando para o futuro. Mas nós não precisamos mais remontar. O nome disso é judaísmo messiânico. Que muitas igrejas têm feito hoje é tentar remontar dentro da igreja a mesma estrutura do judaísmo do Antigo Testamento. Irmãos, isso não vale mais para hoje. Nós não precisamos mais trazer chofar para dentro da igreja para tocar. Nós não precisamos mais fazer festas, como era feito no Antigo Testamento, no sentido de fazer oferendas, de trazer animais para sacrificar, porque Cristo já cumpriu isso cabalmente. Se eu quero refazer isso, eu estou dizendo, o sacrifício de Cristo não valeu, eu preciso continuar fazendo essas oferendas para que quando ele vier isso venha ter valia. Não, não, não. Cristo veio e cumpriu todas essas promessas e as festas que apontavam para ele já encontraram o seu cumprimento e o seu desfecho final. Nós não devemos usar como desculpa para refazer dentro da igreja festa de tabernáculo, festa de Pentecoste, festa de colheita. Isso já foi cumprido em Cristo Jesus. Isso são sombras que apontavam para Cristo. Então, nós não podemos usar essa desculpa para tentar imitar o mundo, né? Felizmente, nós mais achamos hoje em dia, e vemos especialmente nessa época de São João, são igrejas com saudade do mundo, querendo dar uma roupagem de santidade a festas seculares, não apenas seculares, mas festas idólatras e pagãs. É uma saudade tão grande do mundo que tem que tentar remontar a mesma coisa do mundo, porém vamos dar um nome santo. Nós não temos autorização, nem temos base bíblica e legal para fazer isso. Segundo, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo aqui trata no texto, não apenas da questão das primícias, dos primeiros frutos, como apontando para Cristo, mas lá em Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo vai falar que Cristo foi o primeiro dentre muitos irmãos. Lá, ele agora não vai mais tratar apenas sobre a questão da colheita, das primícias, mas como sendo Cristo o primeiro dentre muitos irmãos. Ele ressuscitou primeiro, para que depois nós experimentemos essa ressurreição. Além disso, o texto vai nos apresentar agora um paralelo entre Cristo e Adão. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cristo é a primícia, mas Cristo também é o substituto legal. Em Adão, todos nós herdamos o mal do pecado e as consequências dele. Ora, vista que Deus criou o mundo e Deus fez a humanidade em um sistema de representatividade. Até hoje, esse sistema de representatividade é válido nas nações. Embora com seus defeitos, embora que com suas falhas e erros e corrupções gerais,
mas esse sistema de representatividade, até hoje, é a melhor maneira que nós encontramos para a administração do mundo, da sociedade, das empresas, dos comércios, bem como também das instituições religiosas. Nós sempre temos um representante. E o que aquele representante faz, ainda que não esteja diretamente ligado a nós, diretamente afetará a todos nós. Se o presidente da República, que Deus nos livre disso, de repente enlouquecer e lançar um míssil nos Estados Unidos, eu e você não temos nada a ver com isso. Nós não concordamos, nós não colaboramos. Mas imagine o que é que vai acontecer? Nós vamos pagar por isso. Mas isso é injusto, isso é absurdo, eu não votei, não era da minha concordância, seja nesse governo, no anterior, no posterior. Mas porque é o nosso representante, nós pagamos essa conta. A mesma coisa acontece com Adão. Mas foi Adão que pecou, não foi eu. Essa é a desculpa de muitas pessoas. Isso é um absurdo. O que a Bíblia Sagrada diz é absurdo. Como é que um homem que pecou lá atrás me representa e até hoje eu tenho que pagar as consequências do pecado dele? Ele é o nosso representante legal. E porque ele era o nosso representante legal e pecou, todos nós nele também pecamos e sofremos as consequências. Só que a graça de Deus foi manifesta a nós. E o texto vai dizer que assim como em Adão todos caíram e vieram à morte, também em Cristo, o segundo Adão, todos nós seremos vivificados. Deus providenciou um segundo representante este sem pecado, sem mácula, perfeito, justo, para nos substituir. Porque o primeiro representante falhou, mas o segundo não. Por isso que Paulo vai tratar agora sobre a ressurreição de Cristo, olhando primeiro para a morte, mas também falando dessa morte com o seu substituto, e agora do verso 25 ao 26 falando sobre a derrota dessa morte. Verso 25 e 26 diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós já lemos aqui propositalmente na liturgia de hoje o texto de Salmos de número 8, verso 6, quando fala especificamente sobre ele que colocou os inimigos por estrado dos seus pés. Mas eu quero ler um outro texto de onde o apóstolo Paulo baseia essa expressão. Eu disse a vocês que o apóstolo Paulo baseia a sua resposta e a sua argumentação a respeito da ressurreição na teologia do Antigo Testamento. E agora nós temos o Salmo 110, verso 1, de onde nós encontramos também a base para essa resposta, essa resposta de Paulo. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse, portanto, irmãos, é um salmo messiânico. É um salmo que fala de Cristo. E o que é que Cristo fez e o que é que Cristo faz entre a sua ressurreição e a sua segunda vinda? A Bíblia Sagrada nos apresenta que ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Inclusive, é essa promessa que ele faz ao ladrão ou àquele homem que foi condenado ao seu lado. Enquanto um zombava dele, o outro malfeitor disse: Pai, lembra-te, mestre, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que é que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no meu reino. E Cristo então está assentado à destra de Deus Pai. E ele haverá de voltar com grande poder, com grande glória. Só que agora não mais em um estado de humilhação, não mais para ser tentado, não mais para sofrer, mas para derrotar definitivamente o nosso último e maior inimigo, a saber, a morte. Ele já declarou vitória sobre a morte, inclusive na sua ressurreição, porque a Bíblia vai dizer que tragada foi a morte pela vitória. Em Cristo Jesus, na sua ressurreição, a morte agora perdeu a sua força. Nós somos mais do que vencedores e vitoriosos por causa da ressurreição de Cristo. Porém, ainda falta aquilo que nós poderíamos chamar de a cartada final, que é quando Cristo voltar e agora todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés e serão punidos e condenados eternamente. É quando então Paulo vai apresentar-nos que Cristo virá e colocará todo principado, todo potestade e poder debaixo dos seus pés. Ele destruirá finalmente a terrível morte.
Por causa disso, então, o nosso segundo representante, que é Cristo, foi perfeito, foi santo e cumpriu um papel que Adão não conseguiu cumprir. Verso 28, então, diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também lhe sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A conclusão disso, ou a consumação desse plano aqui, se dá muito mais do que uma simples ressurreição, que não é simples, mas do que uma extraordinária ressurreição para mostrar às pessoas. A consumação disso aqui se dá na glorificação de Deus Pai e na publicação do poder de Cristo através da sua ressurreição. Por causa disso, então, irmãos, a segunda implicação da ressurreição de Cristo, além da vitória final, é também a esperança futura que dá sentido à nossa vida presente. Se você observar do verso 29 ao verso 32 agora, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a esperança futura, mas que já nos dá sentido agora, porque pense que a pergunta que era feita, provavelmente por aqueles irmãos, era: por que Cristo está demorando? Se a ressurreição existiu, qual a razão da demora de nós também ressuscitarmos com Cristo? Ora, vista que no versículo de número 23, Paulo vai dizer: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Lembrando que essa carta é uma resposta às perguntas, a preocupação de alguns irmãos também se dava com a demora do retorno de Cristo e com a ressurreição dos mortos. Verso 29, então, vai nos apresentar que, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Aqui nós temos um texto onde Paulo apresenta um erro doutrinário que havia em torno da igreja de Corinto. Provavelmente uma seita e estava fazendo batismo por causa dos mortos. Eu não sei se vocês sabem, mas o mormonismo até hoje é uma destas tais seitas que batizam em nome dos mortos. Então alguém que morreu sem ser batizado pode ser batizado através de você. Você é o representante daquela pessoa que morreu. Outra atuação semelhante, diferente do batismo, mas de representatividade, é, por exemplo, aqueles que creem que depois da morte algumas pessoas podem ir para o purgatório e você pode fazer alguma coisa para intermediar e para salvar aquela pessoa da condenação eterna. Tudo isso é fruto de um pensamento equivocado a respeito da ressurreição. E o apóstolo Paulo vai dizer: o que é que se faz então diante disso? Porque havia uma seita, só que essa seita tinha uma atitude correta, não a prática de batizar, mas a expectação era correta, embora a atitude fosse errada. Eles criam na ressurreição dos mortos. Por causa disso, então, batizava em nome deles. Enquanto que a igreja de Corinto tinha o conhecimento correto, mas a crença estava errada. A igreja de Corinto tinha a proclamação de que Cristo ressuscitou e eles haveriam também de ser ressuscitados, mas estavam agora desacreditando dessa verdade. O que é que Paulo quer dizer com esse questionamento aqui? Olha, aqueles lá que vivem numa prática, ou que têm uma atitude errada, batizando em nome dos mortos, pelo menos têm esperança de vida eterna e de ressurreição, enquanto vocês não têm essa mesma esperança. O apóstolo Paulo aqui está usando o exemplo de uma atitude herética e errada para mostrar à igreja que, infelizmente, muitas seitas podem ter práticas corretas, embora a atitude e a base doutrinária estejam totalmente equivocada. É o que acontece aqui. A expectativa deles era correta, os mortos vão ressuscitar, mas a prática estava errada, batizando em nome dos mortos. Só que aí, o apóstolo Paulo vai começar agora a fazer questionamentos, aquelas chamadas perguntas retóricas. Verso 30. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Por quê? Vocês acham que é por acaso que nós sofremos, que é por acaso que nós entregamos a nossa vida? Vocês acham que por acaso nós estamos dispostos a nos entregarmos, a andarmos por esse mundo sofrendo perigo de vida? Será que é por acaso? Não.
Verso 31. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? O que Paulo está aqui nos apresentando é que a nossa fé não é vã e a nossa vida deve ser vivida com propósito, no sentido de que cada lágrima, cada esforço investido no reino encontra sentido quando nós cremos na ressurreição. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é qual o propósito de que equivale eu sofrer por causa de vocês se Cristo não ressuscitou e se nós não ressuscitaremos. Paulo está dizendo, então eu estou sendo tolo em fazer tudo isso, passar por tudo isso, para no final das contas não ter ressurreição. Mas aí vem então a maneira pela qual o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a esperança futura que dá sentido à vida presente. Verso número 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo aqui vai nos apresentar a razão pela qual ele se submete ao sofrimento e à privação, nos mostrando que ser crentes em Cristo Jesus é ser livre. Nós somos livres, porém, ao mesmo tempo, nós somos escravos de Deus. Somos livres do pecado, das amarras, das ataduras do pecado e do mundo, porém estamos escravizados ao senhorio de Cristo. E isso tem uma terceira implicação na ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição de Cristo implica também num viver santo. Verso número 32, a parte B, até o verso 34, o apóstolo Paulo agora vai nos apresentar uma frase dita em um adágio popular por incrédulos. Vamos comer e beber. Vamos se entregar aos prazeres, porque amanhã nós morreremos. Os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. Logo, se a ressurreição não existe, e é essa a questão que Paulo está argumentando até agora aqui, nós podemos fazer de fato que nem os gregos fazem. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, vamos nos entregar aos prazeres da carne, porque nós não temos esperança de vida eterna. Lembra da canção inicial que eu recitei de Lécio Lins? E se a Bíblia diz, e se o que a Bíblia diz não for verdade? Os gregos disseram assim, vamos nos entregar aos prazeres. Vamos nos entregar a fazer tudo aquilo que nós queremos. Vamos comer, vamos beber, vamos ser glutões, vamos ser bêbados. Vamos aproveitar os prazeres da carne, porque quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, acabou-se. Então, se nós não aproveitarmos aqui, já era. Paulo vai dizer, irmãos, se nós pensarmos assim, nós estamos dizendo que os mortos não ressuscitam. Então, a gente pode comer e beber, porque nós vamos morrer. Mas aí, verso 33, ele traz a exortação. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo está tratando sobre conversação, mas o que ele vem tratando nos versos anteriores está ligado à ideia de companhia. Afinal de contas, não tem como você conversar com alguém com quem você não tem contato ou companhia. A ideia do apóstolo Paulo aqui é muito clara. Cuidado, irmãos, quem influencia e quem instrui a vocês. Havia em torno da igreja de Corinto seitas e heresias que estavam penetrando e estavam tomando conta da mentalidade daqueles irmãos, e por causa disso eles estavam agora vivendo uma vida totalmente entregue às suas paixões, porque passaram a desacreditar da mensagem que foi pregada sobre a ressurreição. Aí é quando o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos nos enganar. Cuidado com o engano. Cuidado com as más conversações. Elas corrompem não apenas a nossa fé, mas elas corrompem até mesmo os bons costumes. E hoje, então, o que nós poderíamos dizer a respeito disso, não apenas da ressurreição de Cristo, mas a respeito da ressurreição que exige um viver santo de nós, é que nós precisamos ter o mesmo cuidado que a igreja de Corinto teve. O apóstolo Paulo vai tratar aqui sobre a ressurreição, e nela ele nos apresenta a garantia da vitória, a esperança do futuro que vai dar sentido à vida,
mas ao mesmo tempo essa ressurreição que exige de nós viver santo. Porque nós cremos que Cristo ressuscitou. Porque de fato Cristo ressuscitou, isso só vai ser impactante na nossa vida se nós tivermos um viver santo. Não tem como nós olharmos para a fé, para a Bíblia Sagrada, para as nossas crenças e isso não impactar a nossa vida. A piedade cristã, ela não é expressa pela nossa profissão de fé apenas. Porque a coisa mais fácil do mundo é nós professarmos a nossa fé. Ou professarmos uma fé que nós achamos ter. Falar de Deus, falar da Bíblia. Gente, a quantidade de pessoas que eu conheço que fala da Bíblia, que fala de Deus, que chamam por Deus o dia inteiro, mas que tem uma vida totalmente contrária, não está no gibi. Não é brincadeira a quantidade de pessoas que professam a fé. Não, eu creio em Deus. Não, olha, sem Jesus eu não sou nada. Né? Tem até a musiquinha, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. E professa a fé, e canta isso, não, eu preciso de Jesus. Mas o seu viver diário não reflete isso. A nossa piedade cristã, ela é refletida exatamente na nossa vida. Então, você quer ver se alguém realmente é piedoso? Observe as suas conversas. Observe as suas companhias. Observe a maneira que ele trabalha. Observe a maneira que ele se veste. Observe a maneira que ele vive a sua vida. A piedade cristã não é revelada na oratória. Ela é revelada na prática. E aqui o apóstolo Paulo chama a nossa atenção para que nós tenhamos cuidado com as más companhias, porque elas corrompem até mesmo os bons costumes. A crença na ressurreição exige de todos nós uma postura ética que seja coerente com aquilo que nós cremos. Porque um convívio com pessoas de mentalidade mundana pode sim corromper os nossos bons costumes. Então tenha muito cuidado com as amizades e com as influências que você tem. E aqui eu passo a pergunta para que nós possamos refletir o porquê que nós temos tanta dificuldade de influenciar a nossa família. É impressionante como que nós defendemos a nossa fé, expomos a nossa fé, mas temos uma dificuldade tremenda quando o assunto é família. Chega agora uma época como essa, que é apenas mais uma dentre tantas e tantas outras que vão ter mais, e nós temos uma terrível dificuldade em dizer não à nossa própria família. Então, alguns recebem visita de parentes que vêm de fora, alguns recebem pessoas que vêm da capital, querem ficar por aqui, aí chega na sua casa, aí quer, né, botar as bandeirolas, quer fazer a festa de São João, quer tomar uma, aí você diz assim, mas eu não posso desagradar meu irmão, eu não posso desagradar minha mãe, eu não posso desagradar meu pai, não posso desagradar meu filho que passou tanto tempo distante de mim. Eu já contei para você a história de uma irmãzinha que tinha na igreja, que eu passei um tempo lá, e era engraçado porque ela, toda a vida na igreja e tal, quando chegava o mês de junho, que eu passava na porta da casa dela, era foto de São João, era foto de São Pedro, era bandeira, era fogueira na porta, e na noite de São João era forró comendo solto na porta dela. O que está acontecendo? Aí um dia eu fui conversar com ela. Passou as festas, eu só observei aquilo. Aí no outro dia eu fui lá. Mas irmã, por que a senhora permite uma coisa dessa? Não, pastor, é porque meus filhos passam muito tempo sem vir aqui. Aí quando eles chegam aqui, eles querem fazer, eu deixo, né? Porque meus filhos, né, pastor? Aí eu citei aquele texto que o próprio Jesus disse, né? Aquele que não amar mais a mim, aquele que amar mais seu pai e sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Por que a gente tem tanta dificuldade de influenciar nossa própria família? Os nossos amigos. É impressionante como que boa porcentagem dos nossos familiares descrentes tem mais influência sobre você do que você sobre eles. Não é curioso isso? Que você chega na casa do descrente, você se amolda à cultura deles. Mas quando o descrente chega na sua casa, ele não pode se amoldar à sua cultura, porque não, é assim, vai desagradar, né? Então não posso desagradar. A gente vive num emblema terrível, porque nós não entendemos que as más conversações corrompem os bons costumes. Por amor aos nossos, nós negamos o evangelho. Por amor ao marido, à mulher, pelo namorado, pela namorada, pela mãe, pelo pai, pelo irmão, pelo patrão, por amigos de infância, alguém que a gente considera muito, a gente rapidinho muda os valores para não desagradar e não pensamos no quanto que nós temos desagradado ao Senhor e temos dado mau testemunho do Evangelho. Eu fico preocupado, ao mesmo tempo, com o coração muito doído, porque a gente passa assim, muito tempo falando sobre cuidado com a influência do mundo, cuidado com a influência do mundo, mas basta chegar um período besta como esse, que a gente percebe que o amor e a saudade do mundo fala tão alto no coração de muitos crentes que eles não conseguem se segurar.
É uma saudade pelas festas. É uma curiosidade para estar no ambiente da festa. É um desejo de experimentar, nem que seja um pouquinho da decoração junina. Para que isso, irmãos? Para que esse desespero de você querer voltar de onde você veio? A Bíblia Sagrada declara em nos mostrar que somente o cão volta ao vômito que ele mesmo botou para fora. Provérbios vai dizer isso, que somente o cão volta a comer do seu próprio vômito. Como é que nós que tememos ao Senhor, que já abandonamos esse mundo corrompido, maldito por causa da presença do pecado, temos tanta saudade da nossa vida velha? E eu fico preocupado porque muitos jovens e até crentes velhos da igreja, mas com o coração com a saudade terrível do mundo. E aí eu entendo que isso justifica a razão pela qual muitas igrejas fizeram São João, fizeram festa da colheita, na desculpa de nós não podemos ir para a festa, mas vamos fazer aqui nossa festa. A gente não pode estar lá, mas vamos dar um jeitinho da gente copiar, né? Vamos dar um jeitinho da gente fazer a celebração. A gente não pode ir, vamos fazer parecido aqui. É uma saudade do mundo terrível. Eu já contei para vocês aquela historinha, acho que já, do irmão que foi convertido ao Senhor. Aí no dia de domingo começou a andar com o pastor para fazer evangelismo nos bairros. E aí certo dia, evangelizando com o pastor, passou em frente ao bar que ele bebia sempre. E era assim, 1h da tarde, que estava muito quente o sol. E ele começou a lembrar, pastor, quando eu não era crente, todo domingo eu estava aí nesse bar. Todo domingo. 1h dessa, um calor desse, sentava numa mesa dessa, pedia uma picanha, traga uma garrafa de cerveja, bem geladinha, chega a escorrer assim, pastor, olha, no calor, uma golada de cerveja gelada. Aí o irmão no segundo fez, eita, saudade. O pastor olhou para o irmão, você foi dar um testemunho de como que Jesus lhe libertou ou foi resgatar a memória do tempo que você vivia sem Deus? Tem muito crente que está assim, né? Está na igreja, mas é uma saudade do mundo. Provavelmente nunca foi transformado. Provavelmente ainda não experimentou de fato do que é nascer de novo. Infelizmente, há muitos religiosos. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não entenderam o poder da ressurreição, a obra de Cristo e o que ela representa em nós. Por causa disso, a gente fica, como eu falei pela manhã, se contentando com a embalagem do presente do mundo, enquanto que o presente principal nós rejeitamos. Nós nos enganamos e nos satisfazemos com prazeres tão paupérrimos, enquanto o Senhor tem preparado para nós delícias eternamente. O tempo passa. As festas acabam. Há uma musiquinha antiga, né? Bem antiga, que dizia até assim, carnaval só são 3 dias, e hoje é carnaval. Só são 3 dias, e passa. O forró bom, o São João, o São Pedro, passa. É prazeroso, avulta o comércio, leva as pessoas a uma euforia, a um ano, é bonito, e é bonito. As decorações são belas, as fogueiras iluminam as ruas, mas não iluminam o coração sem Deus. Não ilumina. Não traz esperança, não melhora a vida, não leva ninguém para o céu, muito pelo contrário. Por isso, irmão, nós precisamos entender que o apóstolo Paulo agora, ao tratar sobre a ressurreição de Cristo, vai dizer, cuidado, irmãos, as más companhias corrompem o bom costume. Se a sua melhor companhia não lhe leva a Deus, você está muito mal acompanhado, muito mal acompanhado. Se o seu amigo, o seu parente, até o seu familiar, só lhe leva para o mundo, você está muito mal acompanhado. Em vez de você ser sal da terra e luz do mundo, você é um sal insípido que não tem valor, que ao invés de ser influência, é facilmente influenciável. A Bíblia diz em Gênesis 5 que andou Enoque com Deus e já não era porque Deus tomou para si. A proximidade dele foi tão grande que Deus o arrancou desse mundo. Nós estamos andando o inverso de Noé. Nós andamos tanto com o mundo que nem queremos mais Deus para si. Nós poderíamos inverter essa passagem bíblica. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus tomou para si. Hoje nós andamos tanto com o mundo que não queremos mais Deus para si. Porque a nossa companhia, as nossas amizades, as nossas conversas estão totalmente alheias à vontade do Senhor. Por isso que Paulo termina dizendo, tornai-vos a sobriedade. Paulo está dizendo, vocês estão andando que nem bêbados. Se esqueceram
das razões elementares da nossa fé, se esqueceram dos mandamentos do Senhor. Tornem a sobriedade. Voltem à realidade da vida cristã. Sejam sóbrios em tudo, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Um princípio muito básico, que é o princípio pelo qual nós não participamos de certas festas, celebrações e ambientes. Não é porque o ambiente em si seja pecaminoso, não é porque o que tem lá seja pecaminoso, mas é porque o que está em torno é pecaminoso e acaba se tornando pecado. Todo ano, em toda igreja séria, eu creio que os pastores falam e proclamam sobre o cuidado com o mundo. Mas é impressionante como que todo ano a gente tem a mesma cena sendo repetida. Parece até o livro de Juízes. Parece até o livro de Juízes. A repetição do pecado, ano após ano. Porque, irmãos, venhamos e consideremos. Não é pecado você fazer fogueira, tá? Não é pecado. Tá aqui um camarada que adora fazer fogueira, sou eu. Não é pecado você assar milho. Não é pecado você comer comida típica. Não é pecado você ouvir a música no tom ou como é que chama? Repercussão nordestina, sei lá. Quem gosta, né? Sol da terra, aquela coisa toda. Não é pecado. Não é pecado você ter na sua casa pilão, você ter chapéu de palha, você ter pendeira de palha. Isso faz parte, de fato, da nossa cultura. Não é pecado você ter uma casa rústica, você ter materiais de ornamentação na casa que seja, não é pecado. Isso faz parte, de fato, da nossa cultura. Só que não existe cultura neutra. Toda cultura foi contaminada por causa do pecado, falei isso quarta-feira. Toda cultura foi manchada por causa da presença do pecado. E infelizmente, especialmente nessa época, nós sabemos muito bem a que toda festa ela é dedicada. É dedicada a um santo. É dedicada a um santo. E o que é que Paulo fala sobre os santos? Eu já preguei aqui no capítulo, acho que 11, ou foi, esqueci agora, 8, de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo vai dizer que por trás de todo ídolo, quem é que está? O diabo. É o diabo. Quem recebe a adoração dos ídolos não são os ídolos em si mesmos, porque eles não são nada, nem existem. Mas por detrás de todo ídolo é o diabo que está seduzindo as pessoas ao engano, ao erro. Então, se você parar para pensar bem, a festa inocente, bonitinha, de decoração, se torna uma adoração a um ídolo. E por causa disso, então, ainda que aqueles elementos presentes não sejam pecaminosos em si, eles se tornam pecaminosos por causa do propósito e a quem ele é ofertado. A mesma coisa o apóstolo Paulo vai dizer sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. É pecado comer o sangue? É pecado comer a carne? Paulo diz, não, irmãos, não é. Mas, pela consciência dos seus irmãos e por causa do seu conhecimento de para quem está sendo dedicado aquilo, abstenha-se desses elementos, desses alimentos. Não havia nenhum problema ir lá no mercado de carne e comprar um pedaço de um boi. Não havia problema, era carne como qualquer outra carne que você pudesse comprar em qualquer outro lugar, só que na cidade de Corinto, aqueles irmãos matavam, aquelas pessoas, boa parte delas, matavam o animal e ofertavam a um ídolo. E depois vendiam nos mercados. E havia inclusive muitos irmãos novos na fé, que é o que ele vai dizer agora no verso 34. Ainda há alguns que não têm conhecimento de Deus. E aí de repente o crente lá, se achando santarrão, não, eu não vejo problema, não tem nenhum problema. Felizmente, aqueles crentes que se acham super maduros na sua fé são os que mais fazem aqueles fracos na fé tropeçarem e eles mesmos são pedras de tropeço. Porque eles já se acham super crentes. Não, pastor, mas eu não me contamino, eu sei separar as coisas. Então eu vou lá para o forró bom, mas eu vou só olhar a ornamentação, eu sei separar as coisas. Mas aí vai passando um irmãozinho novo na fé, fraco na fé, vê você entrando. Ele vai dizer assim, não, eu acho que o irmão foi só tirar uma foto na decoração. Será que é só isso? Claro que não, irmãos. Claro que não é. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Tessalonicenses 5:22, fugir da aparência. Não é fugir do mal, irmãos. Fugir até mesmo da aparência do mal. Eu adoro dar carona. Gosto de dar carona aos meus irmãos. Meu carro é para uso do Senhor, para uso da casa de Deus. Mas aí, de repente, eu vou saindo da igreja meia-noite.
Aí no meio do caminho eu encontro algumas irmãs que moram lá perto do meu bairro. Olha, meu coração fica dolorido, viu? Quando eu vejo as irmãs subindo a pé. Mas eu estou sem minha esposa. Eu estou sem uma companhia no meu carro. Aí eu vou dizer, bora, irmã, entra no meu carro com vidro meu fumê. Vou parar meia-noite na porta da irmã, deixar lá. Tá um vizinho olhando, o pastor trazendo as irmãs para casa uma hora dessa da noite. Ele vai adivinhar que eu estava saindo da igreja e encontrei no meio do caminho e resolvi dar uma carona gentilmente à pessoa? Vai logo maldar. O que é que Paulo diz? Evite a aparência do mal. Martinho Lutero dizia assim, eu não tenho como impedir que os pássaros sobrevoem minha cabeça, mas eu não posso permitir que eles façam ninho nela. Não tem como eu impedir algumas coisas que acontecem ao meu redor. Não tem como impedir. Mas que pouse na minha cabeça e faça um ninho, esse eu tenho como impedir. Então, cuidado, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Aí Paulo diz, digo isso para a vergonha vossa. É uma vergonha quando aqueles que receberam a Cristo, ouviram a proclamação da ressurreição, vivem como se Cristo não tivesse ressuscitado. Por causa disso, então, nós temos aqui nesse texto não apenas lições que trazem esperança, mas também repreensões que nos levam a andarmos com Cristo. Primeiro, nós apresentamos, ou nós encontramos aqui nesse texto, a esperança e a expectativa de que um dia todas as nossas dores, problemas, lutas e dissabores serão finalmente vencidas quando Cristo voltar. Cristo ressuscitou primeiro, mas nós podemos permanecer firmes e vivos na esperança de que nós também ressuscitaremos. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa o tempo, na hora certa Cristo vai voltar e nós ressuscitaremos. Segundo, o apóstolo Paulo vai dizer, por que isso vai acontecer com nós? Não nos entreguemos a esse mundo. Nós não vamos comer e beber porque amanhã vamos morrer. Nós vamos comer e beber para a glória de Deus, porque depois nós haveremos de ir para a glória. Por isso que as privações que nós temos nesse mundo, as privações que nós impomos à nossa própria vida, não é uma forma de autoflagelo. Eu vou me flagelar aqui nesse mundo para ver se eu consigo um lugarzinho no céu. Não. As privações e o autoflagelo e a maneira que nós nos privamos de alguns prazeres nesse mundo é porque nós temos a esperança de que há delícias muito maiores, muito melhores. Se você já pôde experimentar um chocolate de qualidade melhor, um sorvete de qualidade... Olha, um dia me apresentaram um tal de um sorvete bacia de lata. Não é bacia de lata não, é bate de latte, um negócio chique, né? Aí me levaram no shopping, aí, ó, pastor, experimenta esse sorvete aqui. Aí eu vi o preço do sorvete, disse, vala-me Jesus Cristo. Sangue de Cristo tem poder. Mas, quem está na chuva é para se molhar, né? Também, experimentei. Nunca mais sorvete prestou para mim, irmãos. Eu fico sonhando com o dia que eu vou poder ir no shopping para comprar uma bola daquele sorvete de pistache e ficar ali, oh meu Deus, que negócio maravilhoso. Você que já teve o prazer de experimentar uma carne mole, que se desmancha na sua boca, fica irritado quando alguém lhe dá um pedaço tostado. Você que já teve o prazer de comer uma coisa de melhor qualidade, fica, né? Não deixa de comer, porque a gente não vai ter condição de comer sempre aquelas coisas boas. Mas você fica assim, ah meu Deus do céu, nem se compara com aquilo que a gente comeu. Nem se compara, né? Você que tem condição de comer sua carne, não vai querer estar comendo salsicha todo dia por conta do sabor, da qualidade é diferente. Só que às vezes, na nossa vida cristã, a gente está se entretendo com coisas menores, muito inferiores, quando na verdade o Senhor tem preparado para nós, irmãos, algo incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Então deixe de se entreter e de se contentar com água corante e açúcar. Porque Deus tem preparado para você prazeres e delícias incomparavelmente melhores e maiores do que a desse mundo. Não há razão para a gente querer se agarrar às coisas desse mundo. Não há razão pela qual nós queremos pensar em desistir da nossa caminhada cristã. Não há razão pela qual nós questionamos, mas Deus é tão bom lá fora, é tão gostoso lá, se Deus tem reservado para nós algo superior e maior. Então, deixe de se contentar, em outras palavras, né,
com kisuke que vira sorvete, que Deus tem preparado para você melhor do que um abate de latte. Deus tem preparado para você delícias eternas. A ressurreição de Cristo nos garante isso. Nos garante isso. Que Deus nos ajude, irmãos, para que nós possamos olhar para a ressurreição de Jesus e na ressurreição de Cristo nós termos a esperança da nossa glória, abrirmos mãos de prazeres temporários por prazeres eternos para a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar nesse instante. Deus amado, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pedir que o Senhor fale, aplique, através do teu Santo Espírito ao nosso coração, corrigindo os meus pecados, corrigindo os pecados dos meus irmãos, nos santificando, nos aperfeiçoando, nos aprimorando, nos levando a andarmos em intimidade contigo. Tudo isso que nós aprendemos agora na tua palavra, Senhor, não é para expor o nosso pecado nem para nos envergonharmos publicamente. Antes, é para que sejamos pelo Senhor mesmo exortados e doutrinados, pois o Senhor disciplina ao filho a quem quer bem. E eu louvo ao Senhor, porque aprove a tua vontade santa esse texto cair exatamente hoje, para que a tua igreja e o teu povo seja exortado. Como uma prova clara, Deus ama essa igreja. O Senhor ama este povo. E o Senhor requer que nós andemos em santidade de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos estar contigo, meu Pai. Nós queremos andar na tua presença, nós queremos andar nas ruas de ouro, nós queremos ver um mar de cristal, nós queremos ver as portas de pérolas, nós queremos ver o grande rio da vida que brota do teu trono, nós queremos ver as míriades de anjos, de arcanjos, de querubins, adorando o teu santo nome. Senhor, que não venhamos nos apegar com as cantarolas desse mundo, com os prazeres desse mundo, pois há delícias eternas nos esperando na glória. Que o nosso coração esteja voltado para o alto e que assim possamos andar altaneiramente para o louvor da tua glória, hoje e sempre, em nome de Cristo. Amém e amém.